Olá, eu sou a Bruna de Moraes, do Instagram Bruna Bordadeira, e hoje estou aqui no YouTube da Linhas Corrente para ensinar vocês a fazerem um pet bordado, que é isso aqui que eu estou usando para enfeitar a minha roupa de ano novo. O pet é uma coisa muito legal porque você pode mudar ele de roupa quando você quiser, afinal ele não está costurado na roupa, só preso por um alfinete. Então, vamos aos materiais. Você vai precisar de um tecido de algodão cru. Como o pet ele é uma peça pequenininha, você pode usar um retalhinho que você tem em casa, tá? Você também vai precisar de linhas de meada. Aqui eu estou utilizando a DMC Moulinet Special, que é uma das linhas de bordado mais utilizadas no mundo. Ela é muito versátil porque, assim como a Anchor Moulinet, ela é uma linha que possui 6 fiozinhos diferentes aqui na meada. Então você pode retirar a quantidade que você quer de fios para trabalhar com grossuras diferentes. Aqui eu escolhi a Ecru, que é esse tom aqui clarinho, muito parecido também com o tom do algodão cru. E esse tom de rosa aqui, número 600. Você também vai precisar de um kit de agulhas de bordado. Eu recomendo essa última ou essa primeira, que são a número 24. E também um bastidor Anchor. Este aqui que eu estou utilizando é de 10 centímetros. Então vamos lá. Eu vou pegar o meu bastidor, vou desparafusar ele aqui e vou colocar o aro interno, o tecido e o aro externo. Só encaixar e depois prender aqui de novo para ele ficar bem tensionado, tá? Quanto mais esticadinho ficar o tecido, melhor. Então você pode ir puxando ele aqui para garantir que ele tá numa tensão boa para você trabalhar. Pronto. Agora eu vou começar então fazendo o ponto partido, que é o ponto que eu utilizei aqui para preencher o coração. Então vou pegar aqui a minha linha da DMC número 600. Eu vou separar aqui 2 fiozinhos da meada, então eu vou dar uma descabeladinha aqui nela com a unha. Vou pegar um único fiozinho por vez e vou puxar. E agora eu vou pegar mais um. Pronto. Vou unir aqui as duas pontinhas. Lá do outro lado, eu vou unir as outras duas pontinhas aqui. E agora eu vou juntar as 4. Então, de um lado a gente vai ter 4 pontinhas e do outro lado a gente vai ter uma argola, tá? Que é isso que vai ajudar a gente a fazer o ponto para começar aqui o nosso bordado. Então, vou passar aqui essas 4 pontas na minha agulha. Pronto. E eu vou começar fazendo um ponto atrás, contornando aqui todo o meu coração. Então eu vou começar aqui de baixo e esse primeiro ponto ele já vai ser o ponto que vai prender a minha linha no tecido, tá? Então eu vou fazer ele aqui do tamanho que eu quero, volto aqui para o avesso e eu vou puxar até aparecer a argola que eu falei, aqui. Agora eu vou passar com a agulha dentro dela e vou puxar levando aqui na direção que eu quero que fique o meu ponto, tá? Então vamos fazer o ponto atrás. Eu vou avançar e volto aqui no mesmo buraquinho do ponto de trás. Avanço e volto no buraquinho do ponto de trás. E é só continuar fazendo assim. Avança e volta no buraquinho do ponto de trás. Avança e volta. Tenta fazer dentro do mesmo buraquinho, tá? Se você faz um pouco antes, ele vai ficar um vão entre os pontos. E se você faz muito aqui pra frente, vai ser o segundo ponto que a gente vai aprender hoje, tá? Então, dentro do mesmo buraquinho, exatamente nele. Avança e volta. Avança e volta.
só continuar fazendo isso até você fazer todo o contorno do seu coração. Aqui, como a gente tá numa curva, eu vou diminuir um pouco o tamanho do meu ponto para que ele assente melhor, tá? Depois, quando eu voltar para a parte reta, aí você pode voltar a ter o tamanho normal do seu ponto. Mas nas curvas é sempre bom a gente diminuir um pouquinho. Agora eu já tô voltando aqui para a parte reta, então eu posso ir aumentando de novo o tamanho do meu ponto, até ficar no tamanho que estava antes, que vai ficar tudo certo. E agora eu vou conectar aqui no primeiro pontinho que eu fiz. Pronto. Ponto atrás feito, agora eu vou partir para o segundo pontinho, tá? Que é o ponto partido, que é o ponto que eu preenchi aqui. Então dá para ver no meu bordadinho que está pronto o contorno em ponto atrás e agora o preenchimento em ponto partido. O ponto partido, ele começa assim, a gente vai fazer o primeiro ponto aqui na direção que a gente quiser. Aqui eu vou fazer ele retinho, tá? Entrando aqui na base do meu coração. Vou fazer mais alguns aqui. E depois a gente vai começar a sobrepor os pontos. Então você vai fazer um ponto em cima do outro, como se você estivesse realmente partindo ele ao meio, por isso do nome. Então eu vou avançar aqui e eu vou furar ele em cima de um ponto que já está feito. Avanço e furo em cima do ponto. Avanço e furo aqui, partindo o meu ponto que já está feito. Então é só você continuar fazendo isso em todas as direções. Avança e volta partindo o ponto ao meio. Avança e volta em cima dele, partindo o ponto. E aí você vai continuando assim. Ele é um ponto com uma textura mais irregular mesmo, mas é esse que é o charme dele. Esse daqui, o ponto partido, ele é muito bom para a gente fazer sobreposição de pontos, ó. Igual aqui, que depois a gente vai trocar de linha e vai fazer esses pontinhos aqui com a nossa DMC Ecru. No ponto partido é muito tranquilo de fazer isso, diferente, por exemplo, de um ponto cheio, que é um ponto mais liso, um ponto mais uniforme, onde a gente ia acabar ficando com buraquinhos, furinhos, fechando ali essa uniformidade do ponto. Aqui não, ó, ele fica bem bonitinho. Então só continuar aqui, avança e parte outro ponto no meio e pronto. Aqui eu já tô com pouca linha, então eu vou arrematar. Eu vou passar com a agulha aqui por baixo de um ponto que já tá próximo. Vai aparecer de novo a argola, então a gente vai passar com a agulha dentro dela. E aí é só puxar. Vou passar também ela aqui por baixo dos outros pontos, só para garantir que ele vai ficar bem preso, tá? Bem seguro aqui. Pronto. E aí é só você cortar rente. Prontinho. Você vai repetir esse processo aqui em todo o seu coração. Prontinho. Fiz aqui todo o meu ponto partido, preenchi todo o meu coração. Agora a gente vai partir para a linha Ecru para fazer aqui os detalhes de estrelinhas que eu fiz. Agora eu vou pegar só um fiozinho da meada, aqui. Eu vou unir as duas pontinhas e eu vou fazer igual a gente fez na primeira parte. Passo aqui as duas pontinhas na agulha. Então de um lado eu vou ter as pontas e do outro lado eu vou ter a argola. E agora eu vou começar exatamente como eu fiz o outro. Então aqui no avesso eu vou furar. E esse primeiro ponto, já vou utilizar ele para prender aqui a minha linha no tecido. Então, vou fazer aqui um pontinho. E aqui no avesso, eu vou colocar a minha agulha passando dentro da argola que surgiu. Pronto. Então, vou começar fazendo aqui um ponto um pouquinho maior do que 1 centímetro, tá? Na vertical. E agora eu vou fazer um ponto na horizontal, como se fosse uma cruz.
um pouquinho menor do que ele, então mais ou menos aí 1/2 centímetro. E agora eu vou fazer 2 pontinhos pequenininhos cruzando aqui para fazer a estrelinha, então vão ser pontinhos como se fossem um X. Fiz um e fiz aqui o segundo. Eu vou fazer mais algumas estrelas iguais a essa, então vou fazer uma aqui no meio. Então, mais uma vez, um ponto de um pouco mais de 1 centímetro na vertical, outro na horizontal de mais ou menos meio centímetro e agora o X pequenininho aqui. Fazer outro aqui em cima, então um ponto de 1 centímetro na vertical, um pontinho menor na horizontal e o xizinho. Tá vendo como eu tô bordando em cima do ponto partido e ele não tá deformando o meu ponto partido, ele tá igualzinho quando eu comecei? Então, por isso que esse é um ponto bom pra gente bordar por cima dele. Que eu vou fazer agora só pequenas cruzinhas, como se fossem estrelinhas mais longe, brilhinhos menores. Assim, bem simples. Só fazer um pontinho na vertical e outro menorzinho na horizontal, por cima dele. Pronto. Agora que eu já terminei o meu bordado, eu vou colocar um alfinete nele, para me ajudar depois a prender aqui o meu pet nas roupas que eu quiser. Então eu vou prender ele aqui em 2 pontos, eu posso já utilizar essa linha mesmo que eu tô usando agora. Tô utilizando aqui um alfinete de segurança, daqueles ó, que abre e fecha, tá? Então vou deixar ele fechadinho. E aqui no avesso, eu vou posicionar o alfinete aonde eu quero que ele fique. E eu vou bordar prendendo esse alfinete aqui no meu tecido. Então eu vou passar aqui por baixo dos meus pontos para não danificar eles e vou entrar com a agulha aqui nessa argolinha do alfinete e vou fazer isso várias e várias vezes, até ele ficar bem preso. Pronto. Prendi aqui de um lado, agora eu vou passar por baixo também dos meus pontos, sem atravessar lá para o direito do tecido. E vou prender aqui essa parte de cima do alfinete. Vou passar aqui por dentro dessa aberturinha que ele tem. Vou fazer a mesma coisa, então eu vou fazer vários pontinhos aqui, prendendo por baixo dos pontos e dentro desse buraquinho aqui do alfinete. Depois que eu terminar isso, eu vou passar aqui por baixo de mais alguns pontinhos e eu vou arrematar, passando aqui por dentro da argola que formou e passa por baixo dos outros pontos para ficar tudo bem escondido. Prontinho. Agora pode cortar rente. Depois disso, você vai tirar ele do seu bastidor e aí você pode utilizar ou cola branca ou então uma termolina para você endurecer um pouquinho esse tecido. E aí com isso você vai ter mais facilidade para cortar aqui com pelo menos 1/2 centímetro aí de borda. Que aí você vai, né, depois de recortar aqui toda essa parte em volta do seu tecido, ter o seu pet prontinho, perfeito para você utilizar aí nas festas de ano novo e depois ao longo do ano para personalizar as suas roupas como eu estou utilizando aqui hoje. Prontinho, está pronto o seu pet bordado.
Se você gostou, já comenta aqui, curte e compartilha com as amigas como fazer o seu pet com a linha DMC Moulinet Special, uma das melhores linhas para se bordar do mundo. Aproveita, já ativa as notificações pelo sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal da Linhas Corrente, pois a gente tem conteúdos novos todas as terças e quintas. E claro, siga também a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e TikTok como Linhas Corrente. Até o próximo vídeo!